Ok, estamos transmitindo, Carol. Deixa eu dar um recado aqui, então, pessoal. Oi, pessoal, boa noite. Nós tivemos problema com a conexão do outro ambiente e mudamos para este aqui agora. E por isso nós vamos aguardar um minutinho até que as pessoas venham para cá. Não é isso, Caroline? Conseguiu colocar lá o aviso para as pessoas virem? Consegui colocar, vamos ver, só aguardar, né, o pessoal. Isso, vamos aguardar que o pessoal venha. Ok. Esperar o pessoal. Esperar o pessoal conectar. As pessoas estão conseguindo entrar, Carol. Que bom, gente. Que bom que está dando certo, né? A gente lidando com as tecnologias e mesmo assim, né, professor? Ele faz parte. Faz parte. A gente confia numa tecnologia, depois tem que voltar para aquela que a gente está acostumado, né? Então, os nossos colegas aí que não deixam a gente mentir, ó, a Nath, o professor Igor, a professora Cris, a Beth Berlang, ó, o pessoal já está conseguindo entrar no canal novo aqui, Carol. Pessoal, a gente está rindo aqui, mas assim, para não chorar, tá? Sabe aquele desespero que a tecnologia que você vai usar falha bem na hora que você vai começar a transmissão, né, Carol? É bem isso, né? A gente já teve problema com o link da nossa chamada que a gente precisou alterar, né, durante a semana, né, professor Eli? Foi uma semana cheia de problemas, enfim. Ó, o pessoal está entrando ali. Boa noite, Luciana. Boa noite, Adelson. Boa noite, André. Boa noite, professora Nadi. Deu certo, Carol. Eu acho que as pessoas viram lá o novo link, tá o recado lá. Eu acho que a gente já pode. Deixa eu ver ali quantas pessoas estão assistindo. 15 pessoas já conseguiram migrar para cá. Eu não sei quantas que tinham lá no outro canal, viu, Carol? O bom de estar online também, né, Carol? Nós temos essa vantagem, né, pessoal? A gente migra de uma sala para outra rapidinho. Se a gente estivesse num campus universitário, talvez a gente tivesse que pegar um carro ou um ônibus ou um Uber para ir de um prédio para o outro. Aqui não, a gente vai rapidinho. Boa noite a todos. Carol, vamos começar nossa conversa então, porque nós já estamos atrasados, né, em função dos problemas. Pois é, acho que podemos começar, né, professor Eli? Podemos. Vai chegando aí pro. Aí o pessoal vai chegando, tá o link lá, as pessoas vão saber. Ó, o professor Igor disse que já tem mais de 30, então tá bom. Beleza, conseguimos resgatar, né? Boa parte do pessoal. Conseguimos resgatar boa parte. Ó, tá lá minha colega Luciana, que também é da Tecnologias, que não deixa a gente mentir sozinho, né? Pessoal, boa noite, tá? Primeiramente, já começamos pedindo desculpas pelo transtorno aí, né, que tivemos com as tecnologias. Olha quem está nos prestigiando também, o professor Jarbas Barato, Caroline. Ó, então, só gente boa nos prestigiando hoje. Bom, então eu sou o professor Eli, vou falar rapidinho da minha formação, que nós já estamos atrasados. Eu sou bacharel em computação, sou mestre em educação e sou doutor em educação. Esse ano eu comemorei 30 anos de docência, mas não quero aposentar, quero trabalhar mais 30 anos. Eu estou com 53, acho que se eu for até 83 dando aula, tá de bom tamanho, tá? Então, nos próximos 30 anos, quero continuar dando aula. E apresento para vocês aí minha colega Caroline, que eu intimamente chamo de Carol, tá? Durante a palestra eu vou chamar de Carol. Caroline, com você. Boa noite, pessoal. Então, assim, né, que bom poder contar com a participação de vocês, né, com professores que são nossos parceiros aí, né, de trabalho, os nossos alunos também, né, professor Eli? Estou vendo aqui no chat, tem vários dos nossos alunos aí, então, muito legal contar com a presença de vocês. E a gente vai falar, então, um pouquinho na noite de hoje sobre avaliação por rubrica. É um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há um bom tempo, né? E é legal a gente ver o professor Jarbas aqui, né? Porque o trabalho do professor Jarbas também foi uma inspiração aqui para o desenvolvimento do nosso trabalho. E a gente espera, então, trazer essa contribuição
do que a gente vem pesquisando e desenvolvendo nos últimos anos, para socializar com vocês, então, um pouquinho, né, desse trabalho que nós estamos fazendo. E aí, então, a nossa conversa de hoje, né, ela vai tratar de alguns pontos que vão, assim, que são a nossa pauta, né, que vão nortear a nossa conversa aqui. E a primeira delas é a que a gente gostaria de ouvir, né, de vocês, sobre a experiência de vocês com avaliação por rubrica. Se vocês já ouviram falar sobre avaliação por rubrica, sobre rubrica avaliativa, ou se vocês estão ouvindo isso pela primeira vez e vieram aqui, né, nos ouvir na noite de hoje por curiosidade, até para saber mais sobre esse assunto. Então, quem puder ir compartilhando aí no chat, para a gente conhecer um pouquinho da experiência de vocês com a avaliação por rubrica, é o nosso primeiro ponto da pauta. Depois a gente vai contar um pouquinho da nossa história com as rubricas e vamos apresentar para vocês, então, o nosso trabalho, né, da avaliação por rubrica, um guia para elaboração em 5 etapas, que é o livro que a gente produziu e quer hoje socializar com vocês. E para contar um pouquinho, então, né, do que a gente aborda no livro, a gente vai mostrar para vocês as 5 etapas da avaliação por rubrica. A proposta que a gente traz no livro de mostrar essas etapas e um passo a passo de construção da avaliação por rubrica, facilitando aí o trabalho do professor na organização desse modelo de avaliação. Então, por isso que a gente gostaria de saber se vocês já usam, já ouviram falar, nunca usaram, não sabem o que é e querem aprender. Então, a gente vai compartilhar um pouquinho aqui, mas a gente gostaria de primeiro ouvir de vocês aí, né? O que é que vocês têm a nos dizer sobre a experiência de vocês com as rubricas. Então vocês aproveitem para comentar aí no chat aí, eu estou vendo que vocês já estão comentando, né? Você já experimentou a avaliação por rubrica, já criou rubricas avaliativas, como foi a experiência? Então, já estou vendo alguns comentários ali, Carol. O professor Igor diz que adora a rubrica, acha um instrumento maravilhoso, a Beth Verlag diz que está aprendendo com a gente, aí a Crislaine Gruber disse, nós adoramos usar rubrica na nossa especialização. Então, a gente já conhece esses colegas aí que já utilizam rubricas, né? A Samira está dando um oi para a Natalia Assunção ali, cumprimentando também nossos colegas. Então, está uma festa aqui, muito bacana, né? A professora Márcia Lobo, né, usa frequentemente porque facilita a compreensão. A professora Nádia Pressia, lá da UFPE, Carol, olha, nós temos público lá de Pernambuco assistindo a gente, diz que quer aprender rubrica. A Natalia Assunção, nossa colega, então me permite chamar de Nath aqui, excelente ferramenta. Enfim, então podem continuar falando para a gente aí, né? A professora Luciana Schmitz diz que já, com a minha ajuda, conseguiu utilizar a rubrica, já usou, gostou. Enfim, então nós vamos hoje brincar mais um pouquinho aqui, professores. Carol, que legal, gente, né? Legal ver que tem gente que já usa, né, professora Eli? Tem gente que vai aprender aqui, então vamos tentar explicar de forma mais clara possível para quem nunca viu, né, nunca trabalhou com essa proposta de avaliação, para que vocês possam entender qual é a ideia. E aí, então, para a gente começar, vamos contar um pouquinho aí da nossa história, né, com a avaliação por rubricas. E a nossa história, ela começa na experiência da formação de professores, né? Mas antes, na verdade, da gente trabalhar com formação de professores, na minha trajetória, né, eu comecei a trabalhar com ensino fundamental. E desde quando comecei a trabalhar como professora, sempre tive essa preocupação com o momento da avaliação, por entender que é um momento importante, mas que também é um momento bastante desafiador, porque é um momento que exige do professor a clareza sobre o que ele precisa avaliar, e nem sempre, quando a gente está ali envolvido no trabalho de docência, a gente tem essa total clareza do que, de fato, a gente quer com aquele instrumento avaliativo que a gente está propondo. E o trabalho com a avaliação por rubrica, ele vai trazendo um pouco mais, né, dessa clareza para a gente construir instrumentos avaliativos
que tenham essa perspectiva do objetivo de aprendizagem que eu quero trabalhar e que eu quero avaliar se o meu aluno atingiu ou não. E me traz, então, um pouquinho, né, dessa forma de organizar a avaliação mais clara e melhor organizada. E durante muito tempo, assim, na minha trajetória como professora, eu senti essa dificuldade de organizar a avaliação. E quando eu comecei a trabalhar com formação de professores, essa preocupação cresceu ainda mais, porque eu achava que eu precisava, né, ser a referência também para os meus alunos. Eu não podia dizer que eles tinham que avaliar de uma determinada forma se eu não avaliava daquela forma. Se eu estava propondo algo em torno da avaliação, eu precisava experimentar aquilo também na minha prática. E ao longo, então, de toda essa trajetória de formação de professores, eu procurei experimentar diversas possibilidades para poder compartilhar com os alunos essa experiência. E eu ouvi, né, dos alunos muitas histórias sobre avaliação. E para vocês que são professores, já devem também ter vivenciado algumas situações com a avaliação, onde a gente se depara com uma ênfase só na nota em muitas situações, né, onde eu corrijo a avaliação mais preocupada com a nota que eu vou dar para o aluno do que com o processo. E então, tudo isso foi perpassando essa trajetória na formação de professores. E com você, professor Eli, como é que foi? Então, Carol, e a Carol, a gente viveu muito isso junto, né, Carol, na formação de professores, que a gente teve assim, desde professores que talvez nunca tinham utilizado a rubrica, tá vendo que algumas pessoas ali disseram que nunca usaram, o professor Adelson, a professora Nadi, a Beth Berg, que está aprendendo com a gente, e outras pessoas que já utilizam, né, como o professor Igor ali bem falou, né, a professora Gisele, que está sendo modesta ali, a gente conhece bem, né, que sente dificuldades, que nada, ela ensina para a gente a usar a rubrica. Então, o bacana é que nessa formação de professores, a gente também reaprendeu a utilizar a rubrica, né, Carol? Então, o legal foi isso. E aí, o grande aprendizado que a gente teve, pessoal, foi também trabalhando com EAD. Porque com EAD, uma dificuldade que a gente tinha, por exemplo, você tem uma turma de 270 alunos, né? E aí, como é que você vai corrigir atividades que são mais subjetivas, por exemplo, produção textual, de 270 alunos, né? E aí você precisa de um instrumento que te ajuda nisso. Então, quando a gente tem uma quantidade expressiva de alunos, sobretudo, é importante que a gente tenha os critérios bem claros, já pré-estabelecidos. A gente vocês vão ver aqui nessa palestra, leva um tempo enorme para a gente produzir a rubrica, porque a gente tem que pensar bem, mas em compensação a gente ganha tempo na correção. Então, na EAD, ela nos ajuda principalmente, né, por causa dessa quantitativa de alunos. Claro que a gente não está falando de rubrica só para EAD, mas a gente quer chamar a atenção desse aspecto do ganho que a gente tem depois, não é, Carol? Isso, especialmente, sim, porque no trabalho com a educação à distância, a gente entende que não pode ser uma educação massiva, né? Então, nós não defendemos a educação à distância massiva, e muitas vezes, quando ela é trabalhada dessa forma, quando você trabalha com uma quantidade muito grande de alunos, a tendência é você optar por formatos de avaliação que sejam autocorrigíveis. Só que quando você faz essa opção na formação de professores, você acaba tolhendo a possibilidade do aluno criar, do aluno produzir as suas próprias atividades. Que nós entendemos que na formação de professores, no ambiente EAD, na modalidade EAD, né, ela precisa também ser valorizada e ser contemplada. Só que para eu conseguir propor atividades mais abertas, né, de criação, de produção, e quando eu tenho uma quantidade muito grande de alunos, se torna um processo mais complexo para a correção do professor, para eu poder dar um feedback para cada aluno com relação à sua atividade. E a avaliação por rubrica vai, então, trazer essa possibilidade de a gente organizar a avaliação de forma a facilitar o trabalho de correção do professor e apresentar para o aluno como ele vai ser avaliado, o que facilita, então, todo esse trabalho com uma quantidade grande de alunos, e sem perder, né, a essência que a gente entende como importante na formação de professores.
E não só acho que na formação de professores, né? Mas também em todos os níveis de ensino, essa atividade de produção do aluno, a atividade de criação, ela precisa ser desenvolvida. E aí, quando eu proponho esse tipo de atividade, como que eu avalio os meus alunos? Então, a rubrica nos traz pistas para a gente melhorar. E nesse trabalho, então, né, onde a gente, na nossa trajetória, integrou a formação de professores com a educação à distância e que a gente começou a estudar as formas como nós poderíamos usar a avaliação por rubrica para facilitar o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, poder desenvolver a proposta de educação que nós acreditamos, a gente também encontrou na taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom, né, na taxonomia de Bloom, como é mais conhecida, uma forma de a gente linkar, né, relacionar a atividade que nós estamos propondo com os objetivos educacionais, para que isso fique claro, tanto para mim como professor, quanto para o aluno, aquilo que no que ele está sendo avaliado, né? E o que eu espero do aluno naquela proposta avaliativa que precisa estar relacionada com os objetivos de aprendizagem, não é, professora Eli? Então, quando eu encontrei a Carol, pessoal, e começamos a falar de rubrica, eu falei, poxa, eu encontrei a pessoa ideal para bater papo sobre rubrica, porque, além de ser mega fã da rubrica, a Carol também é mega fã do uso da taxonomia de Bloom, e eu também sou. E aí eu pensei, olha, um dos grandes problemas, eu acabei de falar para vocês, né, estou completando aí 30 anos de docência, e um dos grandes problemas que eu sempre tive na minha vida enquanto docente é justamente de definir claramente qual o domínio cognitivo que eu espero que o aluno atinja numa determinada atividade que eu proponho. E quantas vezes nós, professores, né, pessoal, somos preconceituosos e às vezes a gente vai lá e usa os verbos assim, inadvertidamente. Por exemplo, eu peço que o aluno faça uma análise de um determinado contexto, quando, na verdade, o que eu espero ali é que ele apenas demonstre compreensão. Então, olha para vocês verem, como é que eu posso pedir para o aluno fazer uma análise, sendo que eu espero que ele faça uma compreensão, que ele tenha apenas uma compreensão, e então não está claro nem para mim o que eu quero dele, como é que vai ficar claro para ele? Então, eu acho que juntou a ideia de trabalhar com rubrica e pensar nos objetivos educacionais com o uso de taxonomia de Bloom. Aí eu falei, Carol, nós temos agora um prato cheio para a gente, depois de ter trabalhado tanto tempo com isso e com a formação de professores, vamos criar um livro. E aí, Carol, passa, por favor. E aí surgiu a nossa ideia, né, de, poxa, vamos construir um livro. E a gente achou, pessoal, olha só, então tá, com o material que a gente tem, com os trabalhos que a gente já fez, com o que a gente publicou, rapidinho, né, 3 meses, 4 meses, a gente cria um livro. Que nada, né, Carol? Meu Deus, então quando a gente começa a sentar para escrever, e a gente tem essa responsabilidade de escrever seriamente para o outro, então foi uma construção muito bacana, deu um trabalho enorme, começamos no início do ano passado, trabalhamos agora nesse período de pandemia toda no livro, e saiu aí o nosso livro com um conteúdo sobre rubrica em português, e aí o bacana é que a gente queria propor algo novo, que a gente não tinha encontrado na literatura, que é uma metodologia para você criar a sua avaliação por rubrica. Não que não exista uma metodologia para a rubrica, mas como é que eu crio? Quais são os passos para criar uma avaliação por rubrica? E aí a proposta que nós vamos apresentar para vocês daqui a pouquinho, de 5 etapas, né, e com os exemplos de como elaborar a rubrica, é que a gente veio amadurecendo ao longo desses 2 anos, quando a gente sentou efetivamente para escrever. Não é isso, Carol? Com essa ideia também de facilitar para que o professor pudesse acessar esse material e, a partir dele, construir a sua avaliação por rubrica. Então, a ideia do livro não é apresentar somente teorias sobre rubrica, mas trazer essa proposta de elaboração, e aí a gente apresenta as 5 etapas e traz muitos exemplos de como você pode elaborar uma rubrica avaliativa, seguindo essas etapas. Então, bem com essa ideia assim, de facilitar o trabalho do professor no uso da rubrica. E a gente começa, então, né, no primeiro capítulo do livro. A gente vai agora apresentar, mostrar um pouquinho aqui, né, para vocês o que a gente aborda no livro. No primeiro capítulo, a gente fala um pouquinho, então, sobre a ideia de avaliação.
Nós entendemos a avaliação como um processo cíclico que envolve várias etapas. Né? Então, a primeira etapa é a análise do professor do que ele vai avaliar. Né? Então, de quais são os domínios cognitivos que ele vai exigir nessa proposta avaliativa. Depois que ele elaborou um instrumento avaliativo, que ele usou esse instrumento com o aluno, aplicou, né, com o aluno, ele precisa fazer a reflexão sobre o que o aluno aprendeu ou o que ele ainda precisa aprender. Então, é o momento de eu olhar para esse resultado da avaliação para que eu possa tomar decisões considerando o resultado da aprendizagem. E esse processo de refletir sobre o resultado e tomar decisões, ele se torna mais facilitado quando eu tenho uma rubrica avaliativa, porque eu consigo enxergar mais claramente aquilo que era a proposta, né, do aluno alcançar, o que ele alcançou e o que ele não alcançou, que eu ainda vou precisar retomar ou que eu vou precisar orientar esse aluno de uma outra forma. Então, nesse primeiro capítulo, a gente faz esse trabalho aí sobre rubrica. E agora está contigo, professor Eli. Vou só falar, né, antes aí, do conceito, assim, porque essa é uma pergunta assim, recorrente, né? Que as pessoas nos perguntam assim, tá, mas quando vocês estão falando aí de avaliação por rubrica, do que é que vocês estão falando, afinal, o que é isso, né? Então, só para todo mundo, assim, né, conectar aqui com a gente, quando a gente está falando de avaliação por rubrica, a gente está falando aí de um modelo de avaliação que faz essa conexão da tarefa ou da atividade avaliativa com os objetivos educacionais, com aquilo que o aluno precisa alcançar, e é uma avaliação que apresenta os 3 elementos de uma rubrica avaliativa, que são os critérios, os descritores e o nível de desempenho. Então, a gente vai mostrar, né, aqui na nossa fala um pouquinho desses elementos para vocês entenderem melhor. Mas, então, quando a gente está falando de avaliação por rubrica, a gente está falando de um modelo de avaliação que integra esses elementos. Isso mesmo. E como eu falei agora há pouco, né, eu sou mega fã da taxonomia de Bloom, Carol também, né, e lá no livro a gente discute com mais detalhes, obviamente, o objetivo aqui não é dar uma aula de taxonomia de Bloom, mas é para lembrar que a taxonomia de Bloom para os objetivos educacionais, né, porque a gente está usando no domínio cognitivo, embora tenha a taxonomia de Bloom também para o domínio psicomotor, né, mas a gente está trabalhando nos aspectos educacionais. Então, ela ajuda a gente a estabelecer os objetivos educacionais para determinar o domínio cognitivo que eu espero que o aluno tenha... o que eu quero que ele mostre que ele aprendeu, né? De que maneira. Como eu falei agora há pouco, uma confusão conceitual muito grande, às vezes você pedir para o aluno fazer uma análise, e o que você está pedindo na prática mesmo é que ele demonstre que compreenda, né? Enfim, então pode passar aí, Carol. Aí lá no livro a gente estabelece isso. Lá no livro, então, a gente mostra para vocês esses domínios cognitivos, né? Que é do conhecimento, da compreensão, da aplicação, da análise, da síntese e da avaliação, né? E aí a gente mostra também que é importante que quando você estabelece o critério e o descritor, que nós vamos ver daqui a pouquinho o que é, a gente indique claramente qual o domínio cognitivo que a gente está exigindo, né? Então, a gente explora isso bastante lá no livro. Carol, pode passar aí. E o capítulo 3, então, depois que a gente abordou essa questão da taxonomia, a gente apresenta o conceito, então, da rubrica, né? Esses elementos que compõem a rubrica avaliativa. E se vocês forem pesquisar o termo rubrica no dicionário, vocês vão ver que a gente encontra inúmeras definições para esse termo. Algumas pessoas falam rubrica, outras pessoas falam rúbrica. E aqui, quando a gente está falando de avaliação da aprendizagem, a gente está trazendo o conceito da palavra de inglês que significa regras. Né? Então, a gente está trabalhando aqui com regras para avaliação. Então, a rubrica tem essa proposta, né, de apresentar regras que deixam claro como o aluno vai ser avaliado. E a rubrica, então, é esse instrumento que eu utilizo para avaliar a aprendizagem, onde eu tenho o estabelecimento de critérios, eu tenho a descrição desses critérios, e eu tenho a apresentação dos níveis de desempenho para cada critério. Então, eu vou apresentar para o aluno o critério,
eu vou apresentar para ele a descrição ou possibilidades de apresentação da atividade para cada critério e níveis de desempenho que trazem uma conceituação, uma valoração para cada um dos critérios estabelecidos. Isso. Então, e aí por que a gente vai utilizar, então, essas rubricas avaliativas, né? Eu adoro essa palavrinha aí que está bem grifada aí, que é a priori. O legal da rubrica, pessoal, é que ela deixa evidente a priori o que se espera do aluno na avaliação, né? E quais os aspectos que vão subtrair para a opção dele. Então, estabelecer a priori o que você vai avaliar é fundamental. Parece que a gente está chovendo no molhado de dizer que é preciso estabelecer a priori. Mas, embora pareça estar chovendo no molhado, não é tão óbvio, não. Às vezes, nós, professores, com mais experiências, por mais que a gente tenha experiência em avaliar, se a gente não utiliza uma rubrica, a gente corre o risco de, na correção, a gente elaborar mentalmente um critério e começar a fazer a correção a partir daquele critério que a gente estabeleceu a posteriori. Então, isso é muito chato, porque o aluno, às vezes, questiona o professor, dizendo assim, tá, professor, mas por que o professor me cobrou isso na correção? Eu não sabia que o professor ia me cobrar. Se eu soubesse, eu teria feito, porque eu sei fazer isso. Então, é muito importante que a gente consiga estabelecer a priori quais são os critérios, né? Nós vamos mostrar daqui a pouquinho quais são os critérios, os descritores e o nível de desempenho. Então, estabelecer a priori é fundamental. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas a correção fica muito mais objetiva, né? Pode passar também, Carol? E aí, o que acontece? Nós vamos mostrar para vocês agora justamente o coração do livro, que são as 5 etapas da avaliação por rubrica, que a gente apresenta lá no capítulo 4. Carol? O Igor comentou aqui no chat, né, que uma das coisas que ele mais gosta das rubricas é que elas nos fazem melhorar a atividade. E a gente vai ver agora aqui nas etapas, realmente, Igor, como com o estabelecimento dos critérios, como a gente pode também revisar a construção da atividade. Então, Carol, deixa eu te interromper, só porque aproveitar nessa fala do Igor, né? É bem o seguinte, esse negócio de a gente melhorar a atividade é porque também a gente elabora uma rubrica achando que a gente está arrasando. Nossa, meus critérios estão muito claros. Olha, está perfeito, minha avaliação está ao máximo. Aí, quando a gente vai corrigir, a gente olha para a rubrica que a gente avaliou, a gente reavalia a rubrica que a gente criou, porque a gente pensa, poxa, eu não tinha pensado que eu poderia ter um número maior de critérios ou um número maior de descritores, né? E é bem nessa toada, digamos assim, que o Igor está apontando, né? A gente melhora numa próxima vez, não só a própria rubrica, como a gente melhora a própria atividade em si. Pode continuar, Carol. Isso, então, nessas 5 etapas, né, que nós apresentamos, a primeira delas é a definição do tema. Então, para eu começar a construir uma avaliação, eu preciso definir qual é o conteúdo ou qual é o assunto que eu trabalhei com os meus alunos que eu vou avaliar nessa proposta, né, de avaliação que eu estou construindo. A segunda etapa, depois que eu defini o conteúdo ou a temática, eu preciso construir a atividade. E aí eu me pergunto, o que é que o meu aluno precisa saber que eu preciso que ele coloque nessa atividade? E quais são os objetivos que eu preciso verificar se ele alcançou ou não a partir da atividade que eu estou desenvolvendo? A terceira etapa é a elaboração dos critérios, que é onde eu vou definir o que eu espero que o meu aluno tenha aprendido. Então, quando ele fez a atividade, o que ele precisa demonstrar que aprendeu, que são os itens, né, os elementos que eu vou avaliar. A quarta etapa são os descritores. Então, a partir dos critérios que eu tracei, eu vou pensar, né, e estabelecer quais são as possibilidades de resposta para cada um dos critérios. Então, quais variações são possíveis para cada um dos critérios que eu tracei. E a última etapa é a definição dos níveis de desempenho, que é onde eu estabeleço quanto vale cada um dos critérios. Então, para que fique claro cada uma das etapas, para que vocês entendam isso na prática, a gente vai mostrar aqui um exemplo de uma construção seguindo, né, essas 5 etapas. E o legal, né, professora Elia, é que a gente trouxe aqui para essa palestra um exemplo
é diferente dos exemplos que a gente coloca no livro, que a gente apresenta no livro. Então, para quem está aqui conosco hoje, é um plus aí, né, de conhecer um exemplo diferente dos exemplos que nós apresentamos no livro. Isso mesmo, Carol, pode passar aí. Então, aí no capítulo 5 que a gente apresenta aí os exemplos, nós temos 8 exemplos lá. E aí o bacana é que em todos os exemplos a gente foi mostrando como é que você segue as 5 etapas para que você tenha a sua avaliação por rubrica pronta. Então, em todos os exemplos, obviamente, a gente segue as 5 etapas. E aí, como a Carol falou, a gente trouxe aqui para a palestra um exemplo que não está no livro. Por quê? Porque uma coisa que a gente quer se desafiar todo dia é, será que as 5 etapas que a gente está propondo, elas funcionam, né, Carol? E aí a gente quer experimentar todo dia também as 5 etapas. Porque a gente quer encontrar, sei lá, será que a gente está com algum problema nessas etapas? Será que dá para melhorar? Estão boas, não estão? Enfim, então trouxemos um exemplo diferente do que está no livro, dos que estão lá, né, porque são 8, e trouxemos esse aí, ó. Primeira etapa, definir o tema. Definir o tema, o professor deve se perguntar, qual é o conteúdo que será avaliado? Né? A minha avaliação vai ser sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. A minha avaliação vai ser, sei lá, vai ser uma avaliação de ciências, que eu vou cobrar fotossíntese, né? Quais temas ou assuntos que essa avaliação vai abordar? Então, a primeira questão é definir o tema. Passa aí, por favor, Carol. E aí, no exemplo que nós trouxemos para vocês aqui, que, como a Carol já disse, está diferente do que temos lá, nós trouxemos um exemplo de disciplina da disciplina Língua Portuguesa. O contexto é uma série, o 3º ano do ensino fundamental, e o conteúdo é produção textual, tá? E como quem tem mais experiência com o fundamental que eu é a Carol, tá? Aí a Carol vai, inclusive, passar para a próxima etapa, depois a gente volta no final. Carol, com você. Mas acho que é legal a gente falar também, né, Eli, que a gente consegue organizar a avaliação por rubrica para qualquer nível de ensino e para qualquer disciplina. E por isso também a proposição das etapas e esses experimentos que o Eli comentou, porque a gente foi ao longo da construção, né, do livro experimentando a elaboração de rubricas para diferentes níveis de ensino, para diferentes disciplinas, justamente para a gente testar, ver se as etapas funcionavam, e de fato elas funcionam, e vocês podem utilizar para qualquer disciplina que vocês trabalhem, seja para a educação infantil, para o ensino fundamental, para ensino médio, para ensino superior, para qualquer nível de ensino, vocês vão conseguir trabalhar com a avaliação por rubrica. Então, depois que a gente passa pela primeira etapa, que é essa definição, né, do tema, da proposta que eu vou avaliar, e aí aqui no nosso exemplo a gente definiu aí avaliar a produção textual, né, numa disciplina de língua portuguesa com crianças do ensino fundamental, a gente trouxe, então, na etapa 2, a proposta de construção dessa atividade. E aí, nessa etapa, quando eu vou elaborar, né, quando eu vou entrar nessa etapa, eu preciso me perguntar o que o meu aluno tem que saber e quais são os objetivos que eu vou cobrar nessa atividade, para então eu poder pensar qual atividade eu vou propor. Então, se eu tenho traçado que eu vou avaliar o assunto produção textual, o que é que o meu aluno precisa saber sobre isso? E o nosso objetivo aqui, então, nesse exemplo, é que o meu aluno ele seja capaz de escrever um texto narrativo utilizando o gênero contos de fadas. Então, esse é o objetivo que eu tenho lá na disciplina de língua portuguesa com as crianças do 3º ano. E relacionando, né, a gente viu ali a taxonomia de Bloom, e quando a gente chega aqui na etapa das atividades, a gente volta o nosso olhar lá para a taxonomia, porque quando eu olho para o meu objetivo e vou construir a atividade, eu preciso ter clareza de qual é o nível de domínio cognitivo que eu estou avaliando. Então, no nosso caso aqui, que a gente está pedindo que o aluno escreva um texto e que esse texto contemple elementos do texto narrativo e que ele contemple o gênero textual conto de fadas, eu pressuponho que eu já trabalhei com os meus alunos o que é um texto narrativo, outros tipos de texto, que ele possa ter essa comparação e que ele tenha entendido quais são as características de um texto narrativo e que ele também tenha entendido como é que se organiza um conto de fadas.
E a gente está avaliando, então, aqui o nível de síntese, que é onde o meu aluno consegue combinar esses diferentes elementos que a gente trabalhou lá nas aulas, para que ele possa produzir algo novo. Então, ele vai organizar as ideias, reunindo os elementos do texto narrativo e do gênero conto de fadas que ele aprendeu. E a proposta, então, da atividade, ela precisa apresentar para o aluno, inicialmente, um contexto do que a gente está propondo. Então, a gente sempre sugere que o professor organize um contexto, mesmo que seja algo pequenininho, pode ser uma história em quadrinhos, pode ser um desenho, né? Quando a gente trabalha com criança pequena, a gente pode usar esses outros recursos, mas eu preciso situar o meu aluno. Então, aqui nessa atividade, para eu situar o aluno, a gente está colocando para ele, né? Olha, você estudou sobre texto narrativo, você leu vários contos, inclusive, né, dessas leituras você leu também contos de fada, e agora, então, é a sua vez de produzir algo com relação a isso. E a proposta da atividade, ela vai trazer, então, algumas dicas para o aluno do que ele precisa contemplar. Então, um texto narrativo, ele tem algumas características que eu já posso colocar aqui para o aluno, para que ele não se perca nessa produção. Então, eu orientei aqui que o meu aluno, ele tem que criar os personagens, ele tem que planejar e descrever o lugar, né, no qual essa história que ele vai escrever acontece, e ele tem que propor um conflito entre os personagens, que são elementos que fazem parte aí do texto narrativo e do gênero conto de fadas. Então, eu não preciso dificultar, né? Muitas vezes a gente acha que a avaliação tem que dificultar para o aluno, e essa não é a proposta. A proposta é que eu torne claro para o aluno, para que ele saiba o que ele tem que fazer, e para que, a partir da produção que ele fez, eu consiga saber se ele aprendeu aquilo que ele precisava aprender e se ele alcançou aquele objetivo que eu tenho ali, né? Como o objetivo de aprendizagem desse meu trabalho. E aí, a partir dessa construção, a gente tem os critérios, né, Eli? Aí está contigo. Isso. Pois então, aí para muitos professores, né, Carol, a avaliação está pronta. Eu defini o tema e defini a atividade. Olha aí, o que você acabou de escrever ali, o que o aluno tem que fazer, pronto, eu já escrevi minha avaliação, vou entregar para o aluno e deu. Não, espera aí. Então, isso não é uma avaliação por rubrica, né? Então, essas duas etapas são fundamentais, mas a gente está apenas na metade do caminho. Então, definimos o tema, definimos as atividades, agora vamos definir os critérios, né? Como eu espero que o aluno demonstre o que aprendeu? É essa a pergunta que eu devo me fazer ao estabelecer os critérios, né? Então, eu preciso deixar claro quais são os critérios que vão ser utilizados para avaliação. Então, nesse exemplo aí dessa produção textual lá do terceiro ano, vamos aí para frente, Carol, para o próximo slide. Olha os critérios que a gente elaborou para esta avaliação. Nós vamos avaliar, então, a escolha do título, se o aluno apresenta uma sequência para a história e organiza as ideias no mínimo em 20 linhas. Nós vamos avaliar se ele elabora uma história adequada ao texto narrativo e ao gênero conto de fadas. E nós vamos avaliar se ele utiliza a escrita e a pontuação corretamente. Então, observem, eu deixo claro agora, a priori, olha a palavrinha que eu falei, que é fundamental. A priori, eu escrevo isso aí no instrumento de avaliação para o aluno, que eu vou avaliar esses 4 critérios. Lembrando que a gente está aí no terceiro ano do ensino fundamental. Se eu estivesse cobrando, por exemplo, uma produção textual de um aluno do ensino médio ou do ensino superior, e dependendo do gênero que eu vou cobrar, pode ser que eu tivesse um 5º critério aí, por exemplo, normas da ABNT. Agora, o que não pode, mesmo que você esteja trabalhando com aluno do ensino médio ou do superior, é você não deixar claro que um dos critérios que você vai avaliar são as normas da ABNT, e depois que você corrige a avaliação, você sai lá marcando erros de citação e referência. Você não estabeleceu para o aluno que esse seria um dos critérios avaliativos. Então, o fundamental é escrever o texto da atividade, que foi a etapa 2, como vocês viram. Aí, agora, eu deixo claro quais são os critérios. Para esse exemplo nosso, nós trouxemos 4 critérios, né? Carol, pode passar? E depois da definição dos critérios, a gente tem, então, a 4ª etapa, que é a elaboração dos descritores.
E aí, a partir dos critérios, eu vou me perguntar, então, quais são as variações de resposta possíveis para cada critério que eu estabeleci. E aí, tomando, né, a referência aqui do nosso exemplo, então, para o primeiro critério, que a gente definiu que é a escolha do título, aqui a gente pensou em duas possibilidades, né? O aluno tem a possibilidade de escolher e apresentar o título para a história, ou de não apresentar um título para a história. Então, se ele escolheu e apresenta, é uma possibilidade, e se ele não apresenta, seria uma outra possibilidade. Todas as rubricas, né, em cada critério, a gente vai ter ao menos 2 descritores, que é o descritor onde o aluno atende plenamente aquele critério e o descritor onde ele não atende o critério. Mas eu posso ter descritores intermediários. Então, aqui no segundo critério, que era apresentar, né, uma sequência para a história e organizar as ideias em pelo menos 20 linhas, a gente traçou 3 possibilidades do aluno apresentar, né, na sua produção. Uma delas, que seria o atendimento ao critério, seria o aluno apresentar a história com início, meio e fim, com uma sequência, com a organização das ideias e com pelo menos as 20 linhas. A possibilidade de ele não atender ao critério seria ele produzir uma história que não tem início, meio e fim, que não tem uma sequência e nenhuma organização entre as ideias. Mas aqui a gente tem uma possibilidade intermediária, que é ele apresentar uma história que tem um início, meio e fim, tem até uma sequência, mas ele acabou não organizando essa história em pelo menos 20 linhas, que era, né, um dos requisitos que a gente colocou lá na orientação da atividade, e que por não apresentar as 20 linhas, mesmo que ele tenha organizado início, meio e fim, pode ser que a história não tenha ficado tão completa por não ter atendido, né, esse mínimo que, como professor, eu entendo que seria o mínimo para uma boa produção textual num conto de fadas, né, que é o que a gente está avaliando aqui. Para o nosso terceiro critério, que é elaborar uma história adequada ao texto narrativo e ao gênero conto de fadas, e aí, se vocês lembrarem, né, esse aqui é o critério que tem mais aderência ao objetivo que a gente está avaliando com essa atividade. Então, aqui nós traçamos 4 possibilidades, né, 4 variações de respostas possíveis que o aluno poderia nos apresentar. Ah, Carol, pode ter mais? Pode, né? De repente, eu posso, como professor, entender que teria mais uma ou 2 opções aqui. Ele pode apresentar isso, esquecer daquilo. Então, a quantidade de descritores, vocês vão organizar de acordo com o que vocês entendem, imaginam como possibilidades de variação na resposta dos alunos. E isso, né, acho que como alguns de vocês comentaram aqui no chat, quando a gente vai trabalhando com a avaliação por rubrica, a gente vai meio que pegando o jeito, né, de fazer isso, e eu vou revisando a minha atividade e os meus descritores à medida que eu vou aplicando as avaliações. Às vezes a gente, como professor, imagina aqui que para esse critério eu teria essas 4 possibilidades. Né? O aluno poderia me apresentar a história com essas 4 possibilidades. E pode ser que venha uma outra que eu não tinha pensado, mas que o aluno apresentou. E aí eu posso ir melhorando a minha rubrica, então, ao longo do processo. Então, aqui nesse critério, a gente tem 4 possibilidades que o aluno poderia atender. E no último critério, que é a utilização da escrita e da pontuação correta, nós traçamos 3 possibilidades. Né, que é a possibilidade dele escrever tudo corretamente e usar a pontuação, a possibilidade de ele não atender, né, a isso e ter muitos erros. Então, aqui nós definimos que mais do que 10 erros de escrita já não atenderia a esse critério, seriam muitos erros na produção, e eu teria também um critério intermediário, onde ele apresenta alguns erros de escrita e de pontuação, mas não chegou aos 10, né? Então, ainda eu considero como intermediário para a pontuação nesse critério. Atende, mas atende parcialmente. Isso. E aí, Carol, antes da gente falar dos níveis de desempenho,
Tem uma pergunta muito bacana ali da professora Nath Presser, se para cada atividade a gente precisa produzir uma rubrica. Eu começo a responder ou você começa? Eu começo? Pode ir. Então tá, eu gosto de começar a responder, porque depois qualquer coisa a Carol puxa a minha orelha, tá, pessoal? Então, mas brincadeiras à parte, professora Nath, depende do que você está chamando de cada atividade, né? Em cada instrumento de avaliação é preciso produzir uma rubrica. Agora, pode ser que num instrumento de avaliação eu tenha mais de uma atividade que o aluno vai produzir, né, Carol? Então, no mesmo instrumento de avaliação, se eu tiver mais de uma atividade, eu posso elaborar uma única rubrica por um instrumento como um todo. Então, não ficou claro para mim o que você está chamando de cada atividade, mas eu acho que com o exemplo que eu dei, dá para entender, né? Um instrumento de avaliação não pode ir sem a rubrica. E pode ser que num instrumento de avaliação eu tenha atividades diferentes, né? O aluno pode ter uma produção textual ali, combinada com, por exemplo, ele vai fazer uma apresentação teatral a partir daquilo, e eu posso elaborar uma rubrica que atenda a atividade como um todo, ou seja, na verdade são 2 atividades, mas é um único processo avaliativo. Né, Carol? Quer complementar? Isso, eu entendi que a pergunta é nesse sentido, assim, se para cada atividade que eu vou propor, eu preciso estabelecer a rubrica. E sim, né? Precisamos, porque cada atividade tem um objetivo e possivelmente vão ter critérios avaliativos diferentes, né? Isso, Nádia. Então, para cada instrumento de avaliação que você produz, precisa sim, né, de uma rubrica específica para aquele instrumento. O que você vai fazer com o tempo, à medida que você vai construindo as rubricas, você vai aproveitando uma rubrica de uma atividade para outra, fazendo pequenas adaptações. Né? Então, isso, à medida que a gente vai construindo, a gente vai reaproveitando as rubricas. Mas é sempre importante ter esse olhar de que a rubrica ela é daquela atividade. Então, ela precisa contemplar os critérios com base nos objetivos daquela atividade e também, né, estabelecer os descritores baseados naqueles critérios. Então, tem esse esforço, né, de construção. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai falar das vantagens, porque essa é uma pergunta que sempre surge, assim, né, dos professores. Nossa, mas vai me dar muito trabalho fazer isso. E, assim, inicialmente, sim, mas depois que você começar a trabalhar com isso, nunca mais, talvez, você vai querer não usar, né, rubrica nas suas atividades, de tanto que você vai ver a facilidade no momento da correção. Mas aí só experimentando, né, para você sentir isso, e à medida que você for construindo, você vai vendo que vai ficando cada vez mais tranquilo de você organizar. Isso. Eu acho que ficou claro. Qualquer coisa a professora Nádia ali nos diz, então. Foi o que ela pensou, é bem trabalhoso. Exatamente, né, professora? Porque cada instrumento de avaliação vai precisar ter a sua rubrica. Eu não consigo ter uma rubrica que vai valer para todos os instrumentos avaliativos, até porque cada um, eu vou ter objetivos educacionais diferentes e eu vou ter critérios diferentes, né? E agora, gente, chegou a quinta e a última etapa. Quanto vale cada critério? E isso aí também, gente, uma coisa que às vezes o aluno puxa a nossa orelha. Não é, Carol? O aluno chega para o professor, quando ele não estabelece uma rubrica, e fala assim: nossa, o professor me tirou tantos pontos porque eu não fiz tal coisa. Olha para vocês verem. Por que o aluno puxa a nossa orelha de dizer que, nossa, que exagero, me tirou tantos pontos por isso, se você não deixou claro quanto que você vai avaliar, quanto que você vai atribuir a cada critério? Então, realmente, o aluno fica confuso e até você na hora de corrigir. Aí é por isso que a Carol colocou aí, nós voltamos nesse momento, o olhar lá sobre a etapa 2. O que o aluno deve saber. Porque é nesta hora que a gente deve ver qual que é o contexto e aquilo que a gente quer dar mais importância. Ou seja, onde está a essência do que eu quero cobrar dele naquele instrumento de avaliação. Onde tiver a essência do que eu quero cobrar dele, é onde eu vou pontuar mais. Então, não é simplesmente pegar uma avaliação com 10 questões e cada uma das questões vale 1 ponto. Não é essa a proposta de avaliar por rubrica. Então, você volta na etapa 2, pensa qual que é a essência do que o aluno deve saber, e isso aí você vai valorar mais. Então, pode passar. E aí, vou falar dos descritores, aí depois a Carol já responde o professor Jarbas Barato ali.
Então, olha que bacana, pessoal. Voltei lá na essência, podem ver que nós grifamos ali, né, Carol? Que elabora uma história adequadamente ao contexto. Numa avaliação valendo 10, por exemplo, a gente atribuiu 5 pontos a este critério. E aí a gente atribuiu 1 ponto para a escolha do título, 2 pontos para apresentar a história organizada no mínimo em 20 linhas e 2 pontos para utilizar a escrita e a pontuação corretamente. Ou seja, eu estabeleci que os 10 pontos vão ser distribuídos dessa maneira em cada critério, aí não tem essa do aluno falar, nossa, mas me tirou tanto ponto por isso. Né? Então, já está claro o quanto que eu valorizo cada critério. Claro que aí nós estamos falando de pontuação, né, Carol? Mas no livro também nós tratamos de outras maneiras de valorar. Tá? Então, nós damos exemplos também de avaliações onde o nível de desempenho é assim, ó, ótimo, bom, satisfatório, insatisfatório. Ou o nível de desempenho é, por exemplo, A, B, C, D. Então, nós mostramos essas outras maneiras de você valorar e como é que você trabalha isso na rubrica, tá? Aqui hoje, por ser uma palestra em um momento mais curto, para que ficasse mais didático, a gente preferiu trazer um exemplo com pontuação que é mais usual, digamos assim. Então, olha só, se eu estabeleci que vale 1, 2, 5 e 2, aí é óbvio que se atende completamente, vai receber a pontuação máxima, se não atende, 0. E aí você define os critérios intermediários. Isso é que é o bacana da rubrica. Vocês observem que você não tem aí uma matriz com o mesmo número de linhas e colunas, como a Carol tinha mostrado antes. Escolha do título, eu quis definir só 2 descritores. Eu poderia ter definido 3, um intermediário ou um quarto. Então, vai depender de como que você, professor, enxerga as possibilidades de o aluno resolver ou atender aquele critério. Então, olha só, coloquei 2 pontos, 1 e 0. No terceiro, 5, 3, 1 e 0. Né? Tá vendo? Isso significa que você não precisa ter uma escala de valores que vai de 10 a 1 para cada critério. Você que estabelece. Né? Então, tá aí a forma que você descreve, você coloca os níveis de desempenho. Carol. Isso, e essa proposta assim, da quantidade de pontos que eu atribuo a cada critério precisa ter relação com a atividade que eu propus. Então, nessa atividade que nós estamos propondo, nós entendemos que o critério que contempla, né, que abarca a maior parte do que eu estou avaliando, que é aquele objetivo de escrever uma história, um texto narrativo com gênero conto de fadas, é o que precisa ter uma pontuação maior. Então, se o aluno, de fato, produzir um texto narrativo usando o gênero conto de fadas. E os outros elementos são elementos da redação, né? São elementos de uma produção textual, mas que, nesse momento, eles têm uma... Não é nenhuma importância menor, mas, assim, aquilo que eu estou avaliando... eles ficam secundários ao objetivo maior, né, dessa proposta de avaliação. Então, eu pontuo com um valor menor, né, do que aquele critério que tem mais relação com o objetivo que eu tenho ali para avaliação. E eu acho que um outro aspecto interessante aqui desse exemplo... muitas vezes, assim, o professor entende que quando ele pede um texto, né, uma produção textual, subentende-se que o título faz parte, né? Porque quando a gente ensina a redação para os alunos, a gente fala que toda redação tem que ter um título. Mas para o aluno nem sempre isso é tão óbvio assim, né? Então, quando eu digo para o aluno que um dos critérios é esse, de ele escolher o título, depois ele não tem como dizer, olha, mas como assim, professor? Eu nem sabia que tinha que ter um título. Porque eu já estava dizendo ali, né, que um dos aspectos que eu ia avaliar era o título. E aí o professor Jarbas pergunta aí, né, sobre a participação dos alunos na elaboração das rubricas. Nós entendemos, professor, como muito importante, né? Então, assim, eu como professor, eu posso construir... eu devo até construir, né? Porque eu sou o elemento responsável aqui pelo processo de ensino-aprendizagem, mas se eu discuto esses critérios com os meus alunos também antes da aplicação da avaliação, eu consigo entender de que forma esse aluno também enxerga as possibilidades. E talvez o meu aluno traga contribuições que eu não havia pensado e que podem enriquecer a elaboração da rubrica avaliativa.
Então, essa é uma das possibilidades, né, de o professor dialogar com os alunos também antes da aplicação da avaliação e antes dessa apresentação da rubrica, elaborar em conjunto com os alunos os critérios e, inclusive, os descritores e a pontuação de cada critério. E uma outra possibilidade também é de a gente pedir que os alunos construam, né? Antes do professor construir, de o aluno trazer uma proposta de como ele entende que ele poderia ser avaliado numa produção textual. Né? Talvez com as crianças menores isso não seja tão assim, fácil de trabalhar, por elas talvez não conseguirem, né, no momento inicial, e a gente tenha que fazer esse trabalho junto com elas, mas com alunos adolescentes, né, ensino médio, ensino superior, poderia ser uma prática, né, do professor pedir que o aluno apresente a sua proposta de como ele gostaria de ser avaliado. E sobre essa questão, né, da possibilidade de dar 0 para os alunos, a gente sabe que tem uma discussão, né, de educadores que acreditam que o aluno não deveria ganhar 0, que alguma coisa ele deve ter feito, né? Algo ele produziu. E nós entendemos assim que cada um dos critérios ele tem sim uma pontuação máxima e a pontuação mínima de 0. Se o aluno fez alguma coisa, em algum dos critérios ele vai pontuar algo, né? Então ele não zeraria a questão. Mas a gente também já vivenciou experiências assim do aluno entregar algo completamente fora, né, do que foi proposto. Então eu peço aqui para ele produzir uma produção textual, um conto de fadas, e ele produz uma outra coisa que não tem nada a ver. Né? E aí, como que eu vou avaliar, pontuar esse aluno se ele entregou algo completamente fora, né, daquilo que estava sendo proposto? Nesse momento, a gente retoma lá aquelas etapas, né, da avaliação que a gente colocou lá no início, que vai ser o momento da minha reflexão como professor, junto até com esse aluno, para entender o que aconteceu nesse processo, para ter vindo algo completamente fora do esperado. Né? Mas nós temos trabalhado, sim, com a pontuação 0, né, nessa perspectiva. E aí, Carol, olha só, se você estabelece vários critérios, né, ainda respondendo a essa segunda pergunta do professor Jarbas, observe, professor, uma avaliação com esses critérios. Mesmo que o aluno tenha produzido não tem nada a ver com o gênero conto de fadas, né? Mesmo que a história não tenha sequência, meio e fim, olha a importância de estabelecer critério. A história dele não tem sequência, meio e fim, não tem nenhuma organização lógica, não é conto de fadas. Mas ele quase não teve erros de escrita. Olha ali que na pontuação ele vai receber uma pontuação por isso, utilizar a escrita e pontuação corretamente. Ele escreveu um bom título, ou escreveu um título, né? Eu não estou dizendo que tem que escrever bom título. Ele escreveu um título, ele vai ter um ponto. Então, o bacana é isso também, o professor estabelece critérios, e depois, quando ele vai corrigir a avaliação, às vezes ele pensa assim, nossa, eu queria dar 0 para esse aluno, mas eu não posso, porque o critério que eu criei não me deixa dar 0. Não é, Carol? Olha que bacana. Agora, eu ainda concordo com a Carol de qualquer maneira, tá? Não estou ficando em cima do muro, não. Eu acho que se ele não produziu nada, ou o que ele produziu está cheio de erros, nesse caso aí, ele vai ter 0. Mas observe que o professor, se ele não estabelece esses critérios a priori, ele pega uma redação ruim do aluno, uma produção textual ruim, e ele já dá 0 por preconceito. E aí, quando ele estabelece critérios como esse aí, ele fala, não, espera aí, eu sou obrigado a dar ponto ali no título, porque ele apresentou um título. Então, isso aqui é importante da gente pensar nos critérios, né? Então, pode passar, Carol, eu acho que com você. Isso, então, vamos falar um pouquinho aí, né, das vantagens da utilização da avaliação por rubrica. Tudo isso que a gente mostra aí para vocês, né, da elaboração em 5 etapas, até o comentário da Nádia ali, né, sobre parecer algo muito complexo no início, e aí a gente vai mostrar agora, Nádia, como traz vantagens também, né, de que mesmo no início talvez eu tenha um pouquinho mais de trabalho, mas depois facilita muito também o meu trabalho com a correção, né, das atividades. E uma das vantagens, né, da avaliação por rubrica é a definição dos critérios que a gente comentou a priori, né, antes de eu realizar a avaliação.
e eu apresento desde o início para o meu aluno, antes mesmo dele começar aquela atividade avaliativa, quais são os critérios pelos quais ele vai ser avaliado. Então, o meu aluno tem clareza do que eu estarei considerando naquela avaliação. Uma outra vantagem é a facilidade. Quando eu defino os critérios, isso agiliza muito a correção daquela atividade. Né? O professor ele estava comentando ali a questão do... Quando eu pego uma atividade muito ruim, por exemplo, a minha tendência qual é? Nossa, que desânimo, né? E aí eu já dou uma nota muito baixa ou já dou 0 para o aluno. E se eu tenho critérios definidos, por pior que tenha sido a produção do aluno, eu vou seguir a minha correção, né, pelos critérios e eu vou ter que considerar aqueles elementos. Então, ele pode até não ter produzido um conto de fadas, mas ele produziu um texto qualquer, mas ele deu um título para o texto e ele não tem erros de escrita. Então, com os critérios definidos, eu vou considerar esses elementos que faziam parte da minha correção, e sem menosprezar aquela produção, né, do aluno, aquele trabalho que ele realizou. Então, tem essa facilidade e acaba agilizando depois a minha correção. Então, apesar de eu gastar um tempo a mais na elaboração da rubrica, eu ganho em tempo de correção. E eu evito também a classificação de um aluno com outro. Então, aquela situação que muitas vezes acontece, né, para eu avaliar uma redação, eu leio todas as redações daquela turma, vejo qual é a redação melhor, separo a redação daquele aluno e dou nota 10 para ele, e a partir daquela redação eu vou nivelando as outras redações e vou atribuindo notas menores, porque aquela foi a que eu elegi como melhor, então as outras estão a menos, né? Então, vão ter uma pontuação menor do que aquela. E a proposta da avaliação não é eu comparar um trabalho de um aluno com o outro. A proposta da avaliação é eu comparar o aluno com o objetivo, a produção do aluno, né? Com o objetivo que ele precisava alcançar, com o objetivo de aprendizagem. Então, é eu olhar para a produção do aluno e ver se ele alcançou o objetivo ou não. E aí eu não faço essa classificação e essa comparação no momento de avaliar, porque os meus critérios orientam a minha correção, evitando, né, que eu faça esse tipo de comparação de um aluno com o outro. Isso mesmo. E aí, Carol, assim, olha, o bacana de você estabelecer rubricas, né, voltando à história do a priori, melhora o desempenho do aluno, porque você apresenta o que espera do aluno antes que ele preencha a avaliação, né, antes que ele responda ao instrumento avaliativo. Né? E aí, eu acho que eu vou até ligar com a pergunta que o professor Jarbas falou sobre a negociação. Uma forma de negociação também, professor Jarbas, que eu enxergo, no momento que a gente também está trabalhando o conteúdo com o aluno, a gente já vai deixando claro de que maneira que a gente vai cobrar aquilo na avaliação. E não significa que a gente está entregando ouro para ele, contando como que vai ser a avaliação, mas ele precisa ter essa noção de como que vai ser cobrado. Eu trabalho, por exemplo, com 2 disciplinas que são consideradas mais ou menos subjetivas. Uma é lógica de programação, que é algoritmos, né? No momento que eu estou explicando para os alunos os conceitos, sei lá, o que é uma estrutura de repetição, o que é um vetor, etc., e que a gente está vendo como usar, eu já vou explicando para eles como é que aquilo vai ser cobrado na avaliação. Então, de certa maneira, eu já estou negociando com eles quais são os critérios da avaliação. E, com certeza, isso vai melhorar o nível de desempenho. Uma outra disciplina também que eu trabalho, que às vezes é complicada, é justamente de técnica de pesquisa, que também eu vou deixando claro para o aluno, olha, se você vai lá e comete uma paráfrase de grau 0, isso para mim é plágio, não é para mim, não sou eu que estou dizendo, né, são os autores que eu utilizo lá, o João Bosco Medeiros, por exemplo. Então, você já deixa claro para ele que aquilo ali na avaliação vai ser um dos critérios que vai ser avaliado, e aquilo vai despontuar, eu já estou negociando a priori. Então, o aluno não chega no dia da avaliação naquela ânsia de o que virá pela frente, né? Com medo da avaliação. Então, melhora o desempenho. Passa, por favor, Carol. Traz transparência, tem a ver justamente com esse aspecto que eu também estou discutindo, né? Mas da transparência aí também a posteriori, porque aí ele consegue enxergar os seus pontos fortes e fracos. É muito bacana o aluno saber onde é que ele precisa melhorar, qual critério que ele ainda não aprendeu,
né? Porque uma coisa é o aluno receber 7 em 10, mas 7 em 10 faltou 3 por quê? Não é só a questão que ele errou, é em quais critérios que ele conseguiu ir bem, quais critérios que ele conseguiu ir mal, né? Então, é bacana porque é transparente nesse sentido, de apontar os pontos fortes e fracos para o aluno, para cada um dos critérios que foi avaliado. E, além disso, né, Carol, uma outra vantagem que a gente colocou, claro, né, pessoal, a gente poderia ficar a noite aqui contando outras vantagens. Essas a gente elegeu como principais lá no nosso livro. É a objetividade. Como vocês viram, torna o processo avaliativo mais objetivo. Quando a gente diz mais objetivo, não quer dizer totalmente objetivo. Obviamente, toda avaliação, né, Carol, ela tem um certo preconceito de quem está concebendo a avaliação, né? Ela carrega um grau de subjetividade, por mais que a gente queira ser objetivo. Mas ela traz mais objetividade, com certeza. Né, Carol? Pode passar, então, Carol. Vamos falar um pouquinho, então, aqui do nosso livro, né? Então, no livro, Avaliação por Rubrica, um guia para elaboração em 5 etapas, tudo isso que a gente conversou aqui, apresentou na noite de hoje, é um pouquinho do que vocês vão encontrar no livro, mas tem muito mais do que isso, né? O livro, ele traz um conteúdo vasto sobre avaliação por rubricas em português. A gente teve que buscar muito material em outros idiomas, né? Ainda a gente tem muito pouca produção sobre avaliação por rubricas em português. Então, o livro traz, né, esse diferencial de apresentar um conteúdo de qualidade, de apresentar o passo a passo de construção da rubrica, com as informações em português, e aí orientando, né, essa construção. Então, a gente apresenta essas 5 etapas, com uma explicação detalhada de como você, professor, vai construir cada uma delas no momento da construção da atividade avaliativa. E a gente traz também exemplos para que você aprenda a elaborar as rubricas passo a passo. Então, pode parecer assim, mais complexo no primeiro momento, mas à medida que vocês vão vendo os exemplos e vão seguindo o passo a passo, vão seguindo as etapas de construção da rubrica, vocês vão perceber que acaba sendo fácil de eu organizar e acaba contribuindo muito para a elaboração da avaliação e para a correção dessa avaliação. E a gente traz, então, o livro no formato e-book para facilitar a leitura, facilitar o acesso, né? Você poder acessar de uma forma mais fácil esse material. E a gente entende, assim, né, que um livro com todo esse conteúdo, com tudo isso que a gente apresentou aqui para vocês, ele poderia tranquilamente custar R$ 97,00. É um livro que realmente traz um conteúdo de muita qualidade. Mas, né, a boa notícia aí é que a gente não vai, né, colocar esse valor no livro. Ele não vai custar, então, R$ 97,00, não porque ele não tenha, né, esse valor, mas porque a gente gostaria muito que muitos professores tivessem acesso a esse conteúdo, aprendam a elaborar a avaliação por rubrica. Nós entendemos que qualifica muito, né, a produção da avaliação. Então, a gente está propondo aqui um preço de lançamento do livro no valor de R$ 48,50, um valor acessível para vocês adquirirem o livro com todo esse material que a gente apresentou aqui na noite de hoje, com as etapas, com os exemplos. E para quem ficou aqui com a gente, né, professora Eli, na noite de hoje, com todos os percalços aí que a gente teve, para vocês que acompanharam aqui a nossa apresentação, que estiveram conosco até agora, nós queremos presentear vocês com um super desconto de lançamento. E nesse desconto, então, a gente está oferecendo aí 30% para vocês adquirirem o livro hoje, né? Para quem ficou aqui com a gente, então, hoje, até a meia-noite, o livro vai estar com 30% de desconto. Então, acessando aqui pelo QR Code ou acessando o link, Elida, se você puder compartilhar com o pessoal ali no chat, né? O link bit.ly/livro rubrica, para quem quiser conhecer esse material, utilizando, então, o cupom novembro29, o exemplar sai por apenas R$ 33,95.
nós acreditamos que vocês vão estar adquirindo um conteúdo muito valioso e que vai ser muito proveitoso para o trabalho de vocês como professores, realmente seguindo as etapas de construção da avaliação. Você vai produzir a sua avaliação por rubrica, vai começar a experimentar esse formato de avaliação, e vocês vão ver o quão vantajoso é a gente organizar a rubrica, né? Propor os critérios, elaborar os descritores, apresentar para o aluno a priori toda essa informação. Então, e hoje... aí, Carol, desculpa te interromper, mas lembrando que lá no site vai aparecer R$ 48,50 pela Hotmart. Mas lá tem uma opção, tem o cupom. Você vai clicar em tem o cupom e digitar novembro 29, tá? Para aí sai a R$ 33,95. Mas se entrar no site amanhã, é aquele preço de lançamento R$ 48,50, né, Carol? Isso, então, né, quem gostou, quem curtiu aí o conteúdo que a gente apresentou, quiser conhecer, né, o conteúdo do livro, vocês vão gostar muito desse material. Então, aproveita hoje, né, adquire o exemplar aí do seu livro, com esse valor aí com 30% de desconto no valor de R$ 33,95. Então, aplica lá, né, na plataforma o cupom novembro 29, que já vai aparecer o desconto aí para vocês adquirirem o livro. Mas, gente, é só hoje, né, até a meia-noite. Então, não perde tempo, vão lá e garantam o seu exemplar. Isso. E aí, professora... A professora Vanderleia está perguntando ali, a professora Vanderleia é outra parceirona da gente de tecnologias, tá? Aliás, quem aí nesse site, né, hoje, que não é parceiro da gente de alguma maneira, né, Carol? Impressionante. Muito obrigado, pessoal. Adoramos, né, a companhia de vocês. São pessoas que a gente também admira, né, Carol? Que, meu Deus, impressionante. Mas, professora Vanderleia, o pagamento, como é pela Hotmart, eu estou lá no site agora, ele pode ser feito nos cartões Mastercard, Visa, American Express, Elo, Hipercar, no boleto bancário por PayPal. Pix não tem opção lá, não. Tem boleto bancário e PayPal, não é isso, Carol? Por Pix eu não tenho essa opção na Hotmart, tá? Carol, pode continuar. Desculpa que eu te interrompi. Então, assim, agora a gente, né, gostaria de fazer os agradecimentos aí, agradecer a vocês que acompanharam aí a nossa apresentação hoje. Muitos, né, são nossos parceiros aí de trabalho, são nossos ex-alunos, e a gente fica muito feliz de vocês terem vindo prestigiar aí o lançamento do nosso livro. E para quem quiser continuar nos acompanhando e conhecer mais, né, sobre avaliação por rubrica, nós estamos organizando o site, ele já está no ar, então você já pode acessar, já tem alguns conteúdos, que é o avaliaçãoporrubrica.com.br, e tem o nosso contato, né? Então, que é o contato@avaliaçãoporrubrica.com.br, que vocês podem fazer contato conosco, mandar, né, aquilo que vocês estão produzindo. A gente vai ficar bem feliz de olhar aí aquilo que vocês estão se aventurando aí a produzir, né, nas rubricas avaliativas. E a gente tem os agradecimentos especiais, né, Eli? Carol, exatamente, porque assim, olha, é claro, né, não dá para fazer um trabalho... Olha, pessoal, é claro que os agradecimentos especiais foram na construção do livro em si, mas com os nossos colegas de trabalho, os professores com quem a gente trabalhou com formação, também nós aprendemos um monte, né? Enfim, não dá nem para citar nomes aí, porque, como eu já falei, todos que estão aí são parceiros da gente de alguma maneira. Mas, para essa produção do livro especialmente, né, nós contamos com o design das capas da professora Beth Verla, que fez essa capa linda do livro, e fez também as capas dos capítulos, a contracapa, né? Parceirona nossa, a Beth Verlag. O professor Olivier, que nos brindou com um prefácio maravilhoso. Muito obrigado, professor Olivier. É uma pessoa com quem a gente também aprende um monte, né, Carol? Meu Deus, e está lá nos prestigiando no livro. Nossa, que honra ter um livro prefaciado pelo professor Olivier. Muito obrigado, professor Olivier. A Rosiane Maria, que fez a nossa ficha catalográfica, excelente bibliotecária, agora mestranda também lá na UDESC. Enfim, então é muita gente ajudando a gente aí nos bastidores e que a gente está contando sempre com essas pessoas, né, Carol? Isso aí, Eli. Então, né, esses agradecimentos especiais aí para todas essas pessoas que contribuíram aí de uma forma, né,
para que o livro acontecesse, para que ele né, tivesse essa cara, né, bonita que vocês estão vendo aí. Então, um agradecimento aí à Beth pelo trabalho da elaboração das capas, o professor Olivier, né, que nos agraciou aí com o texto do prefácio, e a Rosiane também, que nos ajudou na ficha catalográfica, porque sem isso, né, o nosso trabalho não teria acontecido. E a todos vocês, assim, que fazem parte, né, da nossa trajetória e que vieram prestigiar esse momento conosco, agradecer muito, porque também nós aprendemos muito sobre rubrica com todos vocês, né? Com os alunos que passaram pela formação de professores conosco e que também experimentaram as rubricas e que a gente foi experimentando juntos, né? Então, um agradecimento muito especial a todos vocês. Para a gente está sendo assim, um momento muito especial, né? Poder estar colocando esse livro à disposição dos professores, né? Até eu vi ali o comentário do professor Jarbas, né? Sobre de a gente apresentar algo sistemático, né? Sobre rubricas, e realmente era esse aspecto que nós sentíamos falta também, como professores, de não ter algo que nos orientasse sobre como produzir rubricas. Então, essa foi a nossa ideia, né? De poder compartilhar a nossa experiência e ajudar mais e mais professores a também aprenderem a organizar e elaborar a avaliação por rubrica. Muito obrigada, gente. É isso. Podemos encerrar então, Carol? Sim, Eli, acho que podemos, né? Não sei se tem mais alguma dúvida, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém queria perguntar alguma coisa? Podemos encerrar? Deixa só, vamos ver só os comentários finais, mais 30 segundinhos ali, ó. A Beth Berling agradecendo a oportunidade de aprender conosco. Imagina, a Beth, grande colaboradora nossa, né? Aliás, ela fez as capas, mas também fez uma leitura minuciosa, né, Carol? Também, enfim. Eu acho que muita contribuição, né, da Beth nesse livro. Muito obrigada. Nath, obrigado também, Nath, é outra pessoa com quem a gente aprende todo dia, a Cris, enfim. Carol, posso encerrar a transmissão? Sim, muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Divulguem para a gente, por gentileza, o site. Entrem lá, vai ter sempre novidades, tá? E é isso, tá? Boa noite para vocês. Saúde, paz. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu, gente. Tchau.